Pessoas, a gente já viu acontecendo isso. Então, se você é um recém-casado, tome muito cuidado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar algumas dicas para os recém-casados, que funciona completamente também para os casados há bastante tempo. Então, fica com a gente até o final. Uma das coisas que acontece depois que nós casamos é o choque de realidade. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que são duas pessoas diferentes, criadas em lares completamente diferentes e que decidiram se unir e estar dentro de um mesmo propósito. Então, é comum que haja esse choque de realidade, né? Essas diferenças, por mais que às vezes no período do namoro elas já apareçam, no tempo do casamento elas se tornam ainda mais fortes. Uma coisa que a gente precisa pensar quando se trata desse assunto é que nós temos duas famílias diferentes, duas pessoas completamente diferentes que vieram de culturas diferentes. Então, às vezes um tem um costume na casa dos pais, o outro tem outro costume e quando se junta, às vezes pode dar algum conflito. Então, acredito que nesse momento é o que vale é o diálogo, a conversa e talvez estipular novos hábitos. Até porque é uma nova família que está se formando. Então, é claro que você pode incorporar coisas que foram boas da sua casa, da sua família, para a sua família nova. Mas não é tudo aquilo que você viveu lá dentro que você vai conseguir trazer como uma realidade e nem deve trazer como uma realidade da vida da sua nova família. Uma das coisas que acontece muito com os recém-casados é aquela coisa de ficar comparando, né, a sua nova casa com a sua antiga casa. Ah, porque lá em casa a fazia banana era desse na jeito. geladeira. Porque lá em casa a gente fazia desse jeito, ou porque minha mãe fazia desse jeito. Não, eu acredito que precisa primeiro respeitar a diferença dos outros e saber que seu cônjuge não vai ser igual à sua família. Uma das coisas legais de se fazer é você fazer sugestões para seu esposo ou sua esposa. Às vezes, é muito ruim você criticar, tipo, ah, você está fazendo errado, ou não, essa não é a forma certa de se fazer. Isso às vezes acaba ferindo o outro e fazendo com que vocês, então, entrem em uma discussão. Então, às vezes, combinar, tipo, ah, vamos fazer desse jeito? O que você acha de a gente fazer desse jeito? Eu vi isso na internet, é legal, é bacana, vamos tentar? Então, usa essas formas ajuda muito o casal quando se trata de alguma coisa que eles precisam realizar. Outra coisa bem importante da gente pensar é como reagir aos desentendimentos que acontecem. Primeiramente, entender que é muito comum, por ser duas pessoas diferentes, que hajam pensamentos diferentes e que hajam desentendimentos. É claro que isso não pode se transformar em uma briga onde se falta o respeito, onde, né, qualquer tipo de coisa nesse sentido acontece. Mas entender que vai acontecer momentos onde a gente vai se desentender. E uma dica que a gente dá para todo casal novo, sempre que a gente pode, é nunca durmam brigados. Isso é uma coisa que a gente aprendeu já desde da nossa família, tanto o Dudu com os pais dele e eu com os meus pais, de que a gente não pode dormir brigado. Então a gente precisa aprender a resolver esses conflitos antes de dormir. A gente precisa ser maduro e encarar a situação. Eu lembro de uma situação engraçada que aconteceu no nosso início de casamento. A gente tinha se desentendido por algum assunto qualquer, nem lembro qual era, e de repente a gente foi pra cama, fomos dormir e ficamos ali sentados esperando quem ia tomar a atitude de conversar primeiro. E aconteceu que a gente acabou, sem querer, pegando no sono e dormindo. E quando eu acordei, eu falei, amor, acorda, nós precisamos resolver o nosso problema. Não vamos dormir assim, desse jeito. E isso é muito importante, né? A gente aprender a resolver conflitos, entender que essas coisas vão acontecer. E não deixar ficar empurrando para depois. A gente precisa pensar que nesse aspecto de casamento não é uma pessoa contra a outra. Então, ambos têm o mesmo propósito. Outra coisa importantíssima é não minta e não omita sentimentos. Isso até foi uma dificuldade no nosso início de casamento, porque o Dudu já era uma pessoa muito independente, até por causa da questão de diferença de idade, acredito. Então acabou se tornando um problema, porque eu sempre queria que ele prestasse conta da vida dele, e às vezes quando ele não prestava, eu ficava super chateada. Então é importante conversar, sentar pra conversar, que foi o que a gente fez na época, né? A gente sentou, conversou sobre essa questão de ele sempre estar falando aquilo que ele ia fazer, porque isso era importante pra mim como esposa.
Eu acredito que isso dá segurança, principalmente para a mulher, para a esposa. E eu acredito que todo homem precisa aprender sobre isso, né? O homem, ele já acaba tendo dentro da sua personalidade, essa coisa mais independente, de fazer as coisas já do jeito que tem que fazer, por instinto, e acabar não conversando, não falando sobre aquilo, né? E a Stephanie, além de já ser um costume dela de família, também era uma coisa que faz muito parte da Da personalidade personalidade. dela, né? Até hoje é assim. Ela quer contar tudo nos mínimos detalhes. É só vocês verem os vídeos que ela grava sozinha, né? São os vídeos mais longos que tem aqui no canal. Porque ela gosta muito de contar tudo nos detalhes. E eu, apesar de ser detalhista em algumas áreas, para esse tipo de coisa, para conversa, eu acabo sendo muito prático. Acredito que aqui pode existir um equilíbrio, né? Você Isso aí. sempre vai conversar a respeito daquilo que é importante pra você e vai colocar. Então, no caso do Dudu, me chamou e falou, amor, se isso é importante pra você, então ok, vamos combinar, eu vou falar mais sobre isso. E eu também respeitar que ele não é igual eu, que ele não vai contar todos os detalhes da vida do que ele faz. Então, é aprender a se respeitar mesmo. E é muito importante também para vocês entenderem que depois de casado, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga é o seu cônjuge. Não tem essa de você achar uma melhor amiga em outro lugar, um melhor amigo em outro lugar. Com relação ao casamento, é muito importante que vocês entendam que vocês precisam confiar um no outro. Eu acredito que quando você tem amizade no casamento, as coisas se tornam muito mais fáceis de se resolver, né? A sinceridade e a transparência também fazem parte dessa questão da amizade. Então, sejam sinceros e transparentes com seu esposo, com sua esposa, isso ajuda demais. Outra coisa muito importante é, não abram mão de um tempo juntos. Aqui é importante a gente saber que depois do casamento acontecer, é natural que uma rotina se estabeleça, né? Principalmente se os dois trabalham, se tem faculdade, se tem atividades. Então tudo isso precisa se encaixar. A agenda dos dois precisa se encaixar. E é muito importante que dentro dessa agenda haja tempo específico para o casal. Isso é de extrema importância. Muitos casais às vezes esquecem de fazer isso e acabam apenas vivendo a vida do jeito que dá, empurrando a vida, e esquecem de pensar um no outro, de ter um tempo um para o outro, e isso é importantíssimo. Acaba que se vocês não tiram tempo para vocês, isso pode ser muito prejudicial para o casamento. Porque lembrando que o casamento é sim para vocês terem bons momentos juntos, então isso é muito importante. Isso serve também para as pessoas que já são casadas há bastante tempo, que também, talvez estejam assistindo também esse vídeo. Porque no início do casamento é apenas o casal. Depois vem os filhos e depois vocês ficam sozinhos de novo, porque os filhos vão embora, eles casam, têm as suas próprias famílias. Como vai ser aquele tempo depois se vocês hoje não aprenderem a tirar o tempo de vocês, a reservar um tempo para vocês, a respeitar esse tempo tão necessário que vocês têm? Muitas pessoas acham que para tirar um tempo juntos tem que ser algo muito, né, chique, especial, e né, ser um jantar num lugar caro. E não, gente, às vezes esse momento simples de você às vezes tirar ali para comer um cachorro quente junto já está valendo, porque tempo de qualidade pro casal isso é tudo. Então, às vezes você não vai conseguir tirar uma noite inteira, mas um tempo, um café, um almoço junto, sentar à mesa, olhar um no olho do outro, isso é muito importante, isso faz bem pro casal. Sim. Uhum. E a última coisa que nós queremos falar é que Deus precisa sempre ser o centro do relacionamento. É aquela figurinha que todo mundo diz, né? Deus aqui em cima e o casal aqui embaixo. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais um perto do outro a gente vai estar. É muito comum a gente ver pessoas que depois que casam, esquecerem totalmente de Deus. Pessoas casam e acabam entrando nessa vida tão gostosa de recém-casados, porque a vida de casado é muito gostosa, é muito boa mesmo, e acabam esquecendo de tudo, se isolando, né? Quantas pessoas a gente já viu acontecendo isso? Então, se você é um recém-casado, tome muito cuidado, não se isole, principalmente não se isole de Deus, deixe Deus fazer parte desse relacionamento, deixe Deus fazer parte da sua vida, da sua família, não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja, não deixe de participar das celebrações, das coisas que são propostas para vocês como família, como casal, porque isso é essencial. Até a questão do ministério, né? De servir juntos no mesmo ministério, às vezes o ministério é diferente, mas assim, focar nisso, que você precisa, não é só porque você casou agora
que você não tem mais seu ministério, né? Lembrando Isso que... é muito comum. É, Muitas pessoas deixam. Às vezes trabalham tanto quando são solteiras e quando casam esquece totalmente. É claro que a frequência com que você faz algumas coisas talvez mude devido ao casamento, devido a todos os outros compromissos. Mas não deixe de servir a Deus. Não deixe de servir com seus dons e talentos. Até porque isso depois pode se tornar uma frustração dentro de você. E isso pode até mesmo recair depois sobre o casamento. Não faça como algumas pessoas que só lembram de Deus quando surgem os problemas do relacionamento. Tem muita gente que simplesmente esquece que Deus existe. E quando surgem os primeiros problemas que realmente são difíceis de resolver, eles lembram que Deus existe. tem uma frase que diz: coloque Deus no início e Ele cuidará do fim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas práticas para recém-casado e também para casados, né, que já estão aí há algum tempo casados, e sempre lembrem disso, né? Deus em primeiro lugar. É isso aí, pessoal. Esperamos você no próximo vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo aqui, comentar e também de compartilhar com algum recém-casado que você conhece. Nos siga nas nossas redes sociais e também assista aos outros vídeos que nós temos aqui disponíveis para você no canal sobre relacionamento. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!